Você sabe como medir corretamente o tamanho do seu amigão, o tamanho do seu pênis? Então essa é uma causa comum de angústias, tamanho de pênis. Só que a maioria dos homens ele erra na medida, ele não sabe medir corretamente. E é isso que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Eu vou ensinar você como que você deve medir o seu pênis e qual é a maneira correta para fazer isso. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. E antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar aquele like, não se esquece também de se inscrever no canal. E por que é importante a gente saber o tamanho do pênis? Então, o tamanho de pênis é uma coisa que já é discutida há muito tempo e leva muita angústias, frustrações, preocupações. Já vi homens, inclusive, em depressão por causa de tamanho de pênis, inclusive bullying na escola, vestiários e etc. Então é importante a gente entender, principalmente se esse tamanho está adequado, se está se desenvolvendo corretamente ou se desenvolveu corretamente. E inclusive a redução do tamanho do pênis é um motivo para algumas doenças, entre elas a doença de Peyronie, que é uma doença que pode deixar o pênis torto e também pode fazer com que ele diminua de tamanho. Então, se você sabe exatamente, medido corretamente o seu pênis, e você percebeu que ele começou a diminuir de tamanho, você vai conseguir analisar se realmente teve uma redução real ou não. Um estudo de 2015 avaliou mais de 15 mil homens e avaliou os tamanhos de pênis. Eles avaliaram tanto esticado quanto ereto, e também a circunferência. O que foi a conclusão que eles chegaram? Que a média de tamanho do pênis ereto era próximo de 13 centímetros. E a média da circunferência, quando ele está duro, foi por volta de 11 centímetros. Então essa é a média baseada nesse estudo de 15 mil homens. Por que é tão difícil e muitas vezes complexo, muitas vezes não bate os tamanhos de medida de pênis? Então tudo começa por quê? Porque aqui dentro, aqui, ó, nessa imagem que a gente tem, aqui essa parte branca na imagem, no desenho, nesse modelo, são os corpos cavernosos. Então é isso que determina principalmente o tamanho real do pênis. Só que ele é elástico, ele é uma musculatura lisa, que ele pode variar. Então por isso que quando a gente está com frio, uma piscina gelada, um lugar muito frio, tenso, ansioso, isso aqui pode se contrair. E daí o pênis tem a impressão que realmente ele está menor. Ou quando está mais calor, quando está mais relaxado, ou logo depois que você teve uma ereção, depois que você teve uma relação, ele acaba ficando mais esticado. Você tem a impressão, ó, aumentou o tamanho do meu pênis. Então, isso é simplesmente uma percepção, porque isso aqui realmente é como se fosse um elástico, uma borracha. Outra grande questão que as pessoas erram na medida, né? É a questão da gordura que a gente tem aqui no osso pubiano, na frente aqui do osso pubiano. Então, os homens que acabam sendo mais gordinhos, ele tem uma gordura maior. Então, essa gordura vai cobrindo essa haste aqui, onde tem o corpo cavernoso, e vai realmente dando a impressão que o pênis é um tamanho menor. Então, essa é mais uma dificuldade que a gente tem na medida do tamanho do pênis. E se a gente pensar na parte de medida de circunferência, também é difícil. De onde que a gente vai medir? Tem homens que têm, às vezes, aqui a parte de cima mais fina, a parte do meio mais grossa. Qual que é a parte ideal para a gente medir isso? Pode variar, inclusive algumas doenças, aquela que eu falei de Peyronie, pode atrapalhar nisso, deixando o pênis às vezes mais fino em algumas localizações. Então, também é difícil a gente medir a questão da circunferência. E vamos lá, então qual que é o melhor jeito de medir o pênis? Então, depende, existem vários jeitos de medir, vários estudos relatam vários tipos de medidas. Às vezes ele ereto, às vezes ele flácido, mas esticado, às vezes simplesmente até aqui o sulco coronal, ou seja, até a cabeça, até a glande. Então vai depender do seu objetivo. Qual que é o objetivo dessa sua medida? Então, geralmente a gente mede para saber se ele teve perda de tamanho. Então é importante manter o padrão, usar o mesmo jeito que você mediu antes e o mesmo jeito que você vai medir depois que você está suspeitando de alguma alteração de tamanho. Então, vamos lá, mas como que deve ser feita essa medida? Independente se é na medida, se ele estiver flácido, esticado ou ereto. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui o pubis, o osso pubiano. Então a primeira parte da medida que a gente tem que fazer, a gente tem que pressionar aqui na hora de colocar a régua. Aqui a gente tem um gonêômetro que a gente usa para medir a curvatura, mas ele também tem uma medida aqui, ó, de régua em centímetros. Mais importante, para todas as medidas, independente se ele estiver
esticado, se ele estiver flácido ou se ele estiver com ereção. A gente precisa comprimir essa gordura do pubis e sentir o osso. A gente vai apertar a gordurinha, sentir o osso e daí que a gente vai descer para fazer a medida. Geralmente é uma das melhores jeitos até aqui, ó, a ponta, para fazer a medida adequada. Isso você pode usar para ele ereto, para ele flácido, inclusive para ele esticado. E agora, para a gente medir a circunferência da mesma maneira, né? Então, ou uma fita métrica, ou uma régua flexível, e sempre usar o mesmo ponto para você saber quando você for comparar. Ideal, então, usar sempre, se você não tem nenhuma deformidade, nada, usar a média do pênis, o meio do corpo do pênis. Então, pega ali o meio do corpo, dá uma volta inteira, e daí você vai tirar a medida ali do meio, tá bom? Lembra que sempre essas medidas devem ser feitas, principalmente se você quiser medir ele flácido, para saber mais ou menos como ele é flácido, você tem que estar num ambiente tranquilo, tem que estar relaxado, porque como eu falei, ele pode variar, pode esticar, pode alongar. E sempre então estar num lugar bem tranquilo, que você tenha tempo, senão você vai acabar medindo errado e tendo uma impressão errada aí do comprimento do seu pênis. Para que servem esses números que a gente mediu? Então, os números servem para a gente entender se está, por exemplo, está desenvolvendo corretamente quando é adolescente, para a gente entender se está na média ali dos homens, se tem algum pênis, se o pênis está muito pequeno ou não. A circunferência também. A gente consegue comparar. Será que está tendo algum problema? Realmente o pênis está encolhendo? Alguns homens ficam muito tempo sem ereção, para de funcionar, muito tempo com disfunção erétil, o pênis pode realmente encolher. Será que está acontecendo isso? Algumas doenças, como a doença de Peyronie, também pode acontecer esse encolhimento ali do pênis, então você vai guardar essas medidas e vai depois comparar se você achar que tiver realmente algum dia aí encolheu ou diminuiu o tamanho do seu pênis. E claro, se você tiver com alguma suspeita dessa, falar com o seu médico, daí ele vai ter uma análise aí completa de você. Então, para a gente concluir e finalizar o vídeo, medir o tamanho do pênis da forma correta é muito importante. E essa medida muitas vezes vai tranquilizar os homens, porque a grande maioria dos homens vai estar nessa média que eu falei aqui no vídeo. Então, por isso que a gente vai fazer a medida. Então, lembre-se que isso, tamanho de pênis, é uma coisa extremamente variável, tá? Não só de pessoas, mas também por causa de temperatura, estresse e etc. Então, a gente tem que tomar cuidado, o jeito que a gente mede, cuidado com as reações e cuidado de ser precipitado em tomar alguma medida, de fazer qualquer preenchimento, aumento e etc. Então lembre-se de sempre procurar o médico para uma avaliação completa e discutir com ele o melhor risco-benefício para qualquer tipo de tratamento aí que você for fazer no pênis, seja, por exemplo, um preenchimento peniano. E se você gostou desse vídeo, então deixa lá sua curtida. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, ou se você também tiver qualquer outra dúvida. E também não deixe de assistir os outros vídeos que eu posto toda semana no canal.